aqui com as minhas gatas. Hoje ela não... Detalhe, não vou falar sobre isso, né, amor? Tá tão gata. Não tá tão... Mas o que importa é o coração dela maravilhoso. A gente tá aqui mais uma quarta-feira trazendo um conteúdo super bacana pra vocês. Hoje a gente tá com um convidado super especial. Uma salva de palmas para ele! Com vocês, o Paulo, primo de quem? De Amanda Abreu. Apresente-os para nós, Amanda. Bom, vamos lá. Paulo, ele é diretor da Kingston da América Latina, mas isso é só uma parte da história. Ele é pai de 5 filhos, vegano, maratonista, ultramaratonista, Ironman, e ainda dá tempo de cuidar da mente, do corpo e da alma. E vir até aqui. Eu posso só falar uma coisinha antes de você se apresentar para todo mundo? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu tô muito, muito agradecida. Eu imagino, assim, o quanto de ocupação que você tenha com tudo que a gente está sabendo e com o que a gente vai descobrir sobre você. E você tá aqui pra gente é uma honra, de verdade. Obrigada. Obrigado, a honra é minha de estar aqui participando. Não sei se já teve outros convidados antes, mas os episódios que eu assisti não tinha nenhum convidado, então é uma honra ser o primeiro convidado de vocês. A Sandy vem a semana que vem. Eu já tô primeiro que a Sandy. Obrigada. Obrigada. Acho que vai ser uma experiência bem bacana a gente ouvir um pouco da sua história, saber um pouco das suas, enfim, da sua vida, o que faz, de onde vem, o que come. Hoje no Globo Repórter. Mentira! Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas da forma que você acha que faz sentido, que faz sentido se apresentar. Porque uma coisa é a gente pegar um briefing, ler, e outra coisa é você falar sobre você. Então, eu sou o Paulo Visaco, tenho 51 anos, sou casado, tenho 5 filhos, sou diretor de uma empresa multinacional aqui no Brasil, que é a Kingston, né, uma empresa que a maioria das pessoas já conhece muito por pendrive, cartão de memória, e sou atleta amador também, tanto de provas de corrida, ultramaratonas, como de triatlon, Ironman e provas de triatlo extremo. E aí, uma curiosidade, são várias modalidades, né? Maratona é uma coisa, Ironman é outra, esse outro que você fez, que eu assisti o documentário Fodaxman. Eu sei que tem que ser muito foda, mas assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente que é leiga e pra quem estiver assistindo também possa ser leigo, quanto anda, quanto nada, quanto pedala nessas provas, para as pessoas terem noção de quão foda tem que ser pra fazer um Fodaxman. Só pelo nome, né? Não é? Já dá pra saber que os nomes já não é coisa fácil, né? né? Caminhada, correr... Na verdade, eu costumo dizer que eu faço coisas que todo mundo pode fazer. É só a questão de treinar. Se você tem disciplina e treina, todo mundo pode fazer as mesmas provas que eu faço. E falando das distâncias, né, meu principal esporte é o triatlon. O triatlon tem várias distâncias, né, e você tem que sempre começar das distâncias menores e ir migrando para as distâncias maiores. Então tem o short, o triatlo olímpico, mas eu gosto das provas que a gente chama de endurance, que são provas mais longas. Então, por exemplo, um Ironman você nada 3.000, triatlon você nada, pedala e corre, né? Então, um Ironman você nada 3.800, depois pedala 180 quilômetros, depois corre uma maratona no última parte. A maratona 42 quilômetros. Esses números também servem para mulheres ou isso é masculino? Sim, tanto para homem quanto para mulher. Entra na mesma prova? Na mesma prova. A Milena perguntou porque ela vai se preparar para o ano que vem. Ela prometeu pra gente, não é mesmo? Você pode começar com provas com distâncias menores, né? Um short, por exemplo, você vai nadar 750 metros, vai pedalar 20 quilômetros e vai correr 5. Então, é uma porta de entrada para o triatlo, é o short. Vai ser picado, né? E aí vai indo, e aí com o tempo, né, você vai treinando e trabalhando isso aí, melhorando, e aí você vai aumentando as distâncias. E isso você começou com quanto tempo? Faz quanto tempo que você tá... Triatlon faz 8 anos. Corrida faz um pouquinho mais. Comecei primeiro correndo, e aí depois eu acabei migrando para o triatlon, que foi um esporte... Que bate ali na porta, né? Tá bem... Tudo bom. Eu acho que, eu não sei o número correto, mas a maioria, né, do triatleta vem da corrida. Então, tem muita gente que corre e depois, logo em seguida, passa a fazer triatlon também.
Paulo, tem diferença? Eu tenho um amigo que ele faz Xterra, em Ilhabela, todos os anos. Assim. Ele corre aqui na cidade, treina e faz esse Xterra, que fala que também é uma coisa bem legal. A diferença é que assim, a Xterra são mais provas de montanha, é um outro tipo de prova, mas também são provas difíceis, né? Também são provas assim que exigem bastante do corpo, da cabeça, principalmente, e de você ter uma disciplina de treino. Eu tenho muitas perguntas. Gente, com certeza ela tá preparando uma muito legal pra gente. Tô até emocionada. Pra chegar nisso, entram tantas pessoas. Qual é a porcentagem que termina? Todo mundo que vai estar preparado nesse nível? Depende muito de cada prova, né? Se a gente pegar essas provas que são as provas de triatlo extremo, né? Que são provas que têm a mesma distância que eu falei para você do Ironman, mas triatlo extremo ele tem uma dificuldade a mais. Então, por exemplo, você vai fazer um pedal ali, tem muita altimetria, não é uma prova igual de Ironman que geralmente é mais plano a bike. Você vai nadar, por exemplo, no Fodax, a gente larga 3 e pouco da manhã, então você nada no escuro. Né? E a corrida também tem uma altimetria bastante considerável. Então essas provas, né, de triatlo extremo, elas geralmente são as mesmas distâncias, mas elas têm uma dificuldade a mais. Você já fez alguma que fosse em mar? A maioria das provas tanto do short, do olímpico, do Ironman também são feitas em mar. Ironman tem Ironman no mundo inteiro, né? Vencer uma limitação. No começo, né, essa foi uma das limitações, né? E uma grande porcentagem das pessoas que desistem do triatlo é por causa da natação no mar. Muita gente tem medo de nadar no mar. Eu tinha esse medo de nadar no mar, ainda tem, mas é uma coisa que você acaba controlando e você acaba superando esse medo. Nadar no mar à noite. Só isso já venceria uma limitação. Não precisava nem nadar. Na verdade, no começo, né, essa foi uma das limitações. Né? E uma grande porcentagem das pessoas que desistem do triatlo é por causa da natação no mar. Né? Muita gente tem medo de nadar no mar. Eu tinha esse medo de nadar no mar, ainda tem. Você fala, eu tenho ainda, é do quê? Porque eu sei falar do que eu tenho. Então, na verdade... Mas eu não imagino você tendo o mesmo medo que Mesmo eu. já fazendo, você ainda tem o medo. Sim, porque o mar você tem que respeitar a natureza, né? A gente ali não controla, são coisas que você não controla. Então, você tem que ter um certo respeito, né? Você tem que ter um certo treino, né, para fazer esse tipo de prova, porque é uma parte perigosa da prova. Quando colocam a prova de determinação. Desculpa. Tem muita gente querer perguntar. Quando determinam eu tô com muita curiosidade. Quando determinam a prova, os organizadores já não se preocupam com essa parte de, tipo assim, ser um lugar que não tenha tanta correnteza, que não seja tão... Tem essa preocupação. Sim. Tem essa preocupação, mas igual eu falei, são coisas que a gente não controla, né? O mar, ele pode estar de um jeito hoje, amanhã ele está de outro. Então, assim, são coisas que a organização da prova sempre monitora, né? Tem sempre um monte de salva-vidas ao longo da prova para acompanhar isso. Mas essa é a parte mais crítica, né, de qualquer prova de triatlo. O pessoal fica muito de olho na natação, porque é onde pode acontecer os maiores problemas. A Lari e a Fernanda, o ano passado, participaram da Fuga das Conchas. Não, foi uma prova de natação que levaram o pessoal para a Ilha das Conchas, ali no litoral, acho que norte. Aí deixa todo mundo e volta. A Larissa, uma vara-tripa, desistiu com, sei lá, com quantos minutos Mas de prova. acho que o maior problema é esse, né? Eu fico pensando que ia andar pro lado errado, na verdade é seguir as pessoas, né? É delimitado? Desculpa a minha ignorância, mas eu queria entender como que no escuro você sabe pra onde... Porque até no começo vai todo mundo junto. Com certeza, gente. E eles fazem uma contagem no final, porque se eu faltar, alguém tem que dar conta que no final eu não cheguei, gente. Tô indo parar sei lá onde... Porque boiar eu sei, a hora que eu cansar eu vou virar de barriga pra cima e boiar. Mas e aí? Me explica. As provas geralmente têm um circuito dentro do mar que você vai fazer. Então elas têm as boias. Então geralmente você tem que seguir as boias, né, para fazer o circuito. Essa seria a delimitação, é isso? Para você fazer um circuito. Entendi. Eu fiz um desafio no Rio de Janeiro que chama do Leme ao Pontal. Nadei do Leme até o Pontal. São 36 quilômetros nadando.
E só que esse não é uma prova, é um desafio. Então, pra vocês entenderem como funciona o mar. Esse desafio, você vai para lá dentro de uma janela. Então, você fica lá, por exemplo, uma semana e aí eles vão te falar, é hoje à noite que vai ser o dia que você vai nadar. Tipo, surpresa. Porque o mar, porque eles vão o mar tem que acompanhando o estar- mar, como que tá o mar, se tá bom hoje ou amanhã, eles vão vendo as tábuas de maré e vendo como tá. E aí, por exemplo, essa é uma prova que não tem boia. Então, tem um barco, que é um barco da organização que vai te orientando e você vai nadando, mas aí é totalmente no escuro, porque minha largada foi à meia-noite e 5, e a gente chegou lá no Pontal, era quase 11 horas da manhã do outro dia, então você passa a noite inteira nadando. Paulo, mas É eu cansei. muito E incrível. aí? Cansei no meio, tipo. O barco te Não, e nesse caso tem o barco, Como né? Se não tem as desistir? boias, são pra isso? Ou não, nada a ver? Não. Então, eu cansei, e aí? Mas tem gente que desiste, não? Tem gente que desiste. A Larissa de prova, desistiu. mas quando você vai fazer um desafio desse, geralmente você se prepara para isso, né? Ninguém vai chegar lá sem saber nadar ou nadando Nadar, pouco para nadar 1 quilômetro 36 e chega, quilômetros, não quero né? mais. Né? Preparar em Larissa. Entendeu? Então, e aí entra toda a parte de treino, de organização. Quando você fala, eu canso, a prova tem um planejamento. Então, por exemplo, não é que você vai nadar, que nem eu nadei 11 horas, não é que você vai nadar 11 horas seguidas. Em algum momento você para, você se alimenta, se hidrata, volta a nadar. Então tem todo um planejamento, né? Não é uma coisa... Sim. Tem um apoio pra isso, provavelmente, alguém. Não, essa prova não pode ter apoio, você não pode nem segurar no barco, né? Você para... Você pega fica- lá um negocinho. o seu técnico, alguém que está te acompanhando, ele te entrega lá alguma suplementação, alguma hidratação que você vai tomar, você fica ali 1 minuto, 2, toma e depois Mas sai sem nadando. segurar em nada, só parado. Não pode segurar no barco. Mas a ideia dessas provas, na verdade, desses circuitos, não é chegar em primeiro, segundo, ou é completar. Depende, né? Depende do seu objetivo e depende de cada prova. Por exemplo, provas de Ironman, geralmente as pessoas têm o objetivo de se classificar para fazer o Ironman em Kona, que é o Mundial de Ironman. Ninguém consegue se inscrever e ir lá para Kona. Você tem que fazer uma prova, chegar entre os primeiros e conseguir a classificação. Por exemplo, as maratonas, né? A maratona de Boston. Para você fazer Boston, eu fiz Boston esse ano, mas você tem que ter o tempo classificatório para poder ir para essa maratona. Então, assim, depende muito do objetivo. Por exemplo, agora, provas de triatlo extremo, provas muito longas, aí, obviamente, as pessoas estão mais ali para chegar, para completar a prova. É um A desafio maioria mais das pessoal pessoas, do que competitivo, vamos dizer assim, né? Exato. Tá. E a sua sensação? Vi você pegando a faixa lá e tirando aquela foto. Você consegue descrever pra gente? É bem difícil de escrever, né? É uma coisa que assim, não existe você comprar esse tipo de coisa. Né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito diferente de tudo que você já viveu. Porque ali, eu costumo dizer que o dia da prova, muita gente fala, a prova é difícil, o dia da prova é o dia mais fácil. O difícil é o treino, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do processo. A gente vê hoje em dia as pessoas, elas estão muito mais acostumadas, né, a querer sempre chegar, por exemplo, na estação. Elas não acompanham o processo, elas não curtem o processo até chegar lá. Isso é o mais legal, é o que te transforma, é o processo. Então, quando você chega, né, quando você cruza a linha, vem na sua cabeça todos aqueles meses, porque você se prepara muito tempo, né? Depende da prova, você se prepara 3, 4, 5, 6 meses preparando para aquilo. Então vem tudo na sua cabeça ali, a emoção de você chegar, de você ter concluído. Porque provas longas, né, pode acontecer de tudo. Aliás, acontece de tudo. Então, você fica assim, no dia você fica como se você tivesse, por exemplo, como que eu posso explicar? Como se você estivesse se formando na faculdade, é o dia da formatura. É a sensação né? única. Então, você passou todos aqueles anos estudando, batalhando, e ali chegou o dia da sua formatura. Sua cabeça, durante a prova, são bastante quilômetros para pensar em muita coisa. Você pensa ou a cabeça só medita? Essa é uma pergunta que muita gente me Eu faz, já né? fiz Porque, a assim, pergunta. esse é um outro ponto que eu acho que as A mente, pessoas né? estão sempre pensando, elas não estão presentes no momento.
né? Elas estão Cheguei sempre aqui falando pensando sobre em isso. outras coisas, né? Uma das coisas que eu faço também, que isso que me ajuda muito, é uma meditação que chama Mindfulness, que é uma meditação que te coloca no momento presente. Então, quando eu estou numa prova dessa, as pessoas falam, você fica 10 horas, 15 horas, você fica pensando no quê? Eu fico concentrado ali na minha prova, vendo se o meu braço está entrando corretamente na natação, vendo se a perna está batendo direito, como está meu corpo. Então, assim, você não tem como pensar em outras coisas. Você está ali focado exclusivamente na prova. Você não vê a florzinha roxinha que passou Não. do seu lado, tá? Não, eu estou focado exclusivamente na prova. Se eu tenho que tomar hidratação, a minha cadência está boa, se eu preciso aumentar o ritmo. Então, assim, tudo. Porque a prova também tem um plano, né? Tudo que eu vou fazer tem um plano da prova. Como que eu vou sair, que tempo que eu vou fazer tal coisa, que tempo que eu vou tomar a suplementação, que tempo que eu vou tomar um gel. Então, é muita coisa que acontece na prova para eu ficar pensando em outras coisas. Então, começou a prova, né? Eu começo a ver, por exemplo, eu vejo a primeira boia, então eu tenho que chegar na primeira boia para depois pensar na segunda boia, para depois ir na outra. E aí eu já estou pensando, vou chegar lá na bike, pegar a bike, eu tenho que tirar o capacete. Então você vai estar ali dentro da Mas prova. vivendo o processo. Vivendo o processo. Aí a gente tá focada, né? E o xixi e o cocô? Ah, xixi faz ali, né? Óbvio. Xixi você faz. Na água, mas e quando não tá na água também? Uma das coisas que a gente aprende é fazer xixi pedalando, por exemplo. É mais fácil do que fazer nadando, por exemplo. Ah, é? Porque você está nadando, né? O seu corpo está em outro nível, então você não para de nadar. Não é que você para, faz xixi, depois continua. Onde Você você faz. segura xixi mais? Vocês estão preocupadas com o quê? Não, porque eu não tinha pensado nisso. E eu acho que o número 2, que eu O sabia que número ela 2 tem banheiro ao longo da prova, se você precisar fazer, mas isso são coisas que você treina também. É para isso que serve o treino. Né? O treino serve para você treinar tudo que você não pode fazer uma coisa nova na prova. Então, por exemplo, eu comprei um tênis novo, vou correr a prova. Não. Uma bike Deixa pra nova, correr um capacete. outro Não, dia. Tem que correr exatamente. com aquele Você tem tênis. que fazer o que você treinou. Então, tudo, a alimentação que você vai usar na prova, como você vai fazer o xixi, tudo que você vai fazer, até o seu intestino você treina. E essa alimentação começa antes, né? Tipo, uma semana antes você já vem preparando, comendo coisas mais leves, pra já não ter, né? Ninguém vai comer, acho que, né? Uma coisa pesada. Na verdade, eu, por exemplo, tenho um estilo de Você alimentação já tem, é verdade. mais saudável, digamos assim, mas as 2 semanas pré-prova tem um certo planejamento, né? A gente aumenta um pouco o carboidrato, você começa a fazer uma hidratação melhor, principalmente 3, 4 dias antes da prova, né? Faz bastante hidratação, aumenta o carboidrato para aumentar o glicogênio dos músculos, e aí você vai estar preparando exatamente seu corpo para viver aquilo no dia da prova. E quantas calorias, assim, você gasta numa prova dessa? Eu já te perguntei isso, mas vou botar de novo. Por exemplo, no Fodax Man, tá até no vídeo isso, eu gastei acho que 11 mil e poucas calorias. Nossa, que inveja! Menina, eu jogo vídeo a semana inteira. Não me inveje, trabalho! Não me inveje, trabalho! 11.000 calorias. Tô falando, a gente tá fazendo os esportes errados, meu. Na Maratona do Rio, que eu fiz agora no fim de semana, foram acho que 3 mil calorias. Emagrece. Você participou? Participei. Legal, pô. Todo mundo falou dessa maratona. E fiz o meu melhor tempo de maratona. Que Né? legal. Olha, muito bem, eu vi ele. 42, né? 42? Nossa, que legal. O Paulo, e elas perguntaram de emoção, quando você chega, quando completa. Como foi a sua primeira vez? A primeira vez, assim, para mim foi a prova mais importante até hoje. Era uma prova muito simples, assim, uma prova assim, numa distância bem pequena mesmo, mas foi uma prova que me colocou bem humilde, né? Que me mostrou que eu precisava realmente, para fazer esse esporte, treinar. Né? Não é... Porque tem muita gente que acha que sabe nadar e vai lá e nada. Né? Natação não é bem assim. Né? Não é porque você não morre afogado que você sabe nadar. Natação tem muita técnica. E essa combinação, né? Natação, depois pedalar e correr, você tem que passar por um monte de processo. Né? Você tem que ir aprimorando o que você aprendeu, você tem que por exemplo, eu sabia, obviamente, pedalar, mas não sabia pedalar numa bike de triatlo. Então, você tem que aprender a pedalar clipado, você está clipado ali na bike, né? A sua sapatilha está presa na bike, não é que você...
Então, tudo isso, né, você vai aprendendo. Então, assim, a primeira prova eu considero que foi a mais importante até hoje, porque aí ela te coloca realmente quem você é, entendeu? No degrau que você tá, né? Exato. E a primeira que você se candidatou a que você se inscreveu, você já completou? Não teve Completei, nunca mas precisou lidar com a frustração? Até hoje não, eu completei todas as provas que eu fiz. Caramba, Mas essa primeira eu posso te garantir que eu devo ter chego em último lugar, assim. Mas você não Mas desistiu. Não terminou, não terminou, não parou. Não parei, parou. é. Que demais. Eu fico imaginando, porque assim, atleta de maneira geral, eu acredito que sempre role uma coisa da superação. Eu tenho que lidar com a transcendência dos meus limites o tempo inteiro. Essa semana se falou muito sobre, infelizmente, o caso daquela Juliana que foi para uma trilha na Indonésia. Só para situar as pessoas que possam não estar sabendo, ela parece que ela se cansou, foi o motivo pelo qual ela parou, e aí o grupo que ela estava e o guia continuou, e foi o momento que ela sofreu o acidente. E isso me remete ao povo que sobe o Monte Everest e acaba também não dando conta no caminho. Que momento que um atleta sabe que assim, esse aqui de fato é o meu limite, ou não, é só trabalhar minha cabeça e eu vou conseguir, Independente dos transcender desafios, né? isso, entendeu? Que momento que eu sei que é um esporte, é eu comigo mesmo, ou eu estou oferecendo um risco real para mim porque eu estou em exaustão e não estou conseguindo lidar com essa minha frustração. Eu acho que assim, na Conseguiu pegar o verdade, meu sim. raciocínio? Eu acho que isso que eu fiz, por exemplo, na primeira prova, eu não recomendo ninguém fazer. Porque assim, as pessoas hoje, elas querem se inscrever primeiro nas provas para depois treinar, para depois ir atrás do que tem que ser feito, né? Isso que eu fiz, não deveria ter feito. Porque, obviamente, você tem que ter uma ideia do que vai acontecer. Você tem que ter uma ideia da onde você está se metendo. Isso você só vai conhecer ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, ao longo das provas que você vai fazendo, ao longo dos treinos que você vai fazer. O treino é para te dar confiança do que você vai fazer, né? O treino é para te dar uma ideia do que vai acontecer no dia da prova. Como eu falei, o treino é para você testar tudo que você vai usar no dia da prova, testar de que forma você vai fazer a prova. Então, eu acho que hoje as pessoas estão mais... a gente está muito acostumado, eu costumo dizer, com gratificação imediata hoje. Tudo é muito rápido, né? Por exemplo, se a gente quiser uma comida agora, a gente pega aqui o aplicativo de comida e pede, a comida já está aqui, já come, assim, a gente não passa pelo processo inteiro, né? E isso eu acho que é ruim, porque hoje as pessoas, por exemplo, que, sei lá, estão entrando na corrida, a pessoa quer fazer Ironman, ela não quer fazer triatlo, ela quer fazer maratona, não quer correr. Então, assim, aí as pessoas acabam se inscrevendo nas provas, né, sem conhecer o corpo, sem saber o que vai acontecer, sem saber passar todo aquele processo. Hoje, por exemplo, já corri 10 maratonas, 42 já corri ultramaratona de 100 km, mas eu comecei correndo 5 km, 2 km, não comecei... Então, assim, todo esse, né, a gente tem que ir passo a passo, né? Eu vou te falar, ano passado, ano retrasado, e a gente participou de uma prova, o Broncos, eu não sei se você conhece. A gente foi para Guararema, e assim, a prova é o quê? São vários desafios, você sobe, desce, vira, não sei o quê, pega saco de areia, pega tronco, nananana. A gente não treinou muito pra essa... De verdade, porque eu gosto de correr, mas assim, eu corro aqueles 5, 7, e não é uma coisa que eu faço sempre, tá? Eu gosto de treinar, mas a gente foi. Nossa, foi uma maravilha, a gente quase morreu, meu amigo. Por quê? Porque a gente não sabia, mas isso tudo por conta da Larissa. Larissa, mais uma vez, ela vai vir aqui, você vai conhecer a Larissa. Olha... Você sabe o caminho, Larissa? Não, gente, tá tudo certo. Tá ótimo. Que horas que a gente vai largar? A gente largou, a nossa bateria largou 11 horas da manhã. Um sol. A gente vai morrer. Você sabe onde tá? Onde tá a hidratação? A gente descobriu no quilômetro 1,5, que a gente subiu o pico do negócio de Guararema. Ali já tava quase morrendo, uma loira de 1,80 m. Se você desmaiar, amor, eu não tenho como te carregar, porque tá todo mundo lá na frente. Levante-se, vamos.
Onde tá a água? Ah, no quilômetro 3. Aí você desce tudo de volta, vai na água, não sei o que, não sei o que. Você toma. Aí quando você chega não tem água. Por quê? Porque nós fomos a última galera. Então, a gente vai fazer uma presepada, né? Gente, e pega o tronco. Põe o tronco. Eu só ia pensar que eu ia morrer. Depois que eu pensava, se eu tô fazendo certo, eu vou morrer, eu vou E passa morrer, assim, eu vou aonde, morrer. gente, se acontecer qualquer coisa aqui, cadê a ambulância? Ah, não tem ambulância, gente. A ambulância tá lá de onde a gente. Até pra morrer, você tem que ter um, né? Programação. Pensando nisso, assim, cara, olha que Imagina se é um negócio mais. olha que loucura. Hoje, obviamente, quando a Larissa vem com alguma piadinha, ai, vamos fazer? Não, não vamos nada. Não, estamos Você não tem mapeamento do lugar, você não sabe onde está a hidratação, você não sabe se tem SAMU, a gente não vai mais. Entendeu? Assim, por menor que seja a prova, você tem que estudar a prova. Sim. Tem que estudar, saber onde estão os pontos, saber qual é o percurso, saber o que vai acontecer. Você tem que, o mínimo é você saber o que vai acontecer na prova, porque senão é uma surpresa, né? Você vai fazer uma prova surpresa, não sabe nem o que está por vir. Né? Então você imagina. Preparação, né? Tudo existe preparação. Planejamento, né? Então você imagina, para fazer provas, né, que são mais longas, provas que duram horas, ou, por exemplo, que duram dias, né? Eu já fiz prova de dias, como Ultraman, são provas que você passa, assim, meses estudando a prova, o percurso, onde que vai acontecer tal coisa, onde que vai... Né, todo o plano da prova, né? Por exemplo, quando eu fiz tanto o Ironman quanto essas outras provas, eu tenho todo um roteiro do que vai acontecer na prova. Inclusive toda uma equipe envolvida, né? Inclusive para os staffs, né, que estão ali, que estão dando auxílio, né? A hora que tem que dar a suplementação, a hora que tem que fazer tal coisa. Então, assim, é um planejamento. Não é que você vai lá, vou lá fazer a prova e seja o que Deus quiser, né? Não dá, né? E não apareceu no documentário que você mandou, mas quando você chega lá em cima, você se emociona muito, né? Nesse último. Foi no Fodax-Man, né? Fodax-Man, ele não aparece naquele, mas Ele quando você pareceu chega bem lá pleno, em cima, bem pleno porque pra depois o tamanho do negócio. acho que não tinha caído a ficha ainda. Então, depois daí, você ainda subiu pra igrejinha, não sobe? É esse que você subiu na igrejinha? Sim, esse termina lá em Urubici, lá em cima do morro, lá na Pedra Furada. Eu imagino uma pessoa que chega nesse negócio, assim que ela atravessou aquela faixa, ela cai, entendeu? Ela cai, ela deita e fica Fica morto, né? Ela fica. e chora, imagino isso, entendeu? Não, na verdade eu chorei porque é uma emoção, né? Eu imagino, Porque... eu não consigo saber a sensação, mas de você tá lá, Gratificação de você. um tadachizinho, você lembra que fazia com a gente? De você falar, caralho, eu consegui, entendeu? Ah, imagina um bagulho desse, é isso que eu fico pensando. Essa prova largou, acho que largou 50, mais ou menos 51 atletas, né? E aí você tem um tempo de corte para você chegar perto, ali no comecinho do morro do parque ali em Urubici, da igreja, até o quilômetro 23, a gente tinha até 4h30 para chegar ali para poder subir o morro. Porque quem não chega até 4h30 pode terminar a prova, mas termina embaixo. E aí eles chamam de base finish. E quem sobe o morro da igreja e termina lá em cima é um top finish, como vocês viram ali então, dos 50, só 18 conseguiu chegar lá em cima. Eu fui o 17. Então, assim, toda essa... E a gente, no tempo inteiro da prova, em top finish. No tempo inteiro, a gente estava, né, eu com o pessoal, meus staffs lá, a gente fazia a conta. Vai dar, não vai dar, tem que correr mais, tem que fazer isso, tem que fazer... Então, assim, todo esse clima e essa expectativa, vai dar, não vai dar, acaba que gera uma emoção na hora que você chega lá em cima. E eles falam, né, que no final eles começam a correr com você porque entendem que você já está muito cansado mentalmente, né? Eles falam, não, no final a gente entende que a gente precisa dar uma motivação a mais. O staff ajuda ele. também nisso. E essa hora que eu falando isso, eu lembrei que minha mãe agora ela foi picada pela caminhada até a Aparecida, a Romaria. E a primeira vez que ela foi, os últimos 14 quilômetros eu caminhei com ela. O caminho da fé. Isso. E ela falou, você não faz ideia do quanto ajudou, porque você já tá nessa há alguns dias, aí no final a gente foi batendo papo e eu fui conversando com ela e vamos, tá chegando, entendeu? E aí ela falou quanto ajudou, e quando eles falaram isso, eu imagino que te dá o gás final. Porque tudo é energia, né? Então, por exemplo,
uma prova dessa, né, que tem muita natureza, tal, você consegue se abastecer da energia ali da natureza, isso é uma coisa boa. Provas, por exemplo, provas de corrida, maratona, que tem muita gente ali na torcida gritando, isso ajuda demais todo mundo. E às vezes até parente que está lá, né, esposa, marido, mulher, enfim, que está ali te dando um incentivo. Isso tudo é energia que vai te passando, que vai ajudando você a terminar a prova, entendeu? E com quantos dias você volta a andar e conseguir levantar um copo, de repente? Ele é Demora atleta, ele é um muito pra anjo. voltar? Você Como é que é a exaustão? Essa que é a Não, verdade. dolorido com certeza. Eu fiz a maratona do Rio agora, domingo. Aí segunda é um dia off, aí eu faço só uma soltura, né? Ou só uma massagem mais esportiva para soltar um pouco a musculatura. Mas assim, aí terça você já começa a fazer alguma coisa. Escada nem pensar, porque eu saio do Pilates e a minha perna treme. Descer escada é o mais Pelo difícil. amor, mas eu imagino, gente. Mas ainda fica dolorido. Fica mais. Fica A gente menos, fala. né? Não fica tanto assim a ponto de... Fica. Não, fica um pouco, mas o treino ele ajuda. Sim. Né? O treino, a gente fala que a gente faz um treino regenerativo mais ativo, entendeu? Para você voltar, aos poucos você volta a correr. Quanto tempo de treino você precisa? Porque eu imagino, quando eu vi, eu achei até que você só vivesse para isso. Porque eu imagino que precisa eu imagino que precisa de um tempo investido para você chegar nessa condição. Dormir pra isso. O que ele faz da meia-noite às 6? Corre. Nada. Mas ele acorda cedo, ele dorme cedo. No mínimo, né? Meia-noite às 6 nada, só dorme. Ele tem 2 filhos pequenos. Então, É isso que eu tô pensando, gente. não, 2 pequenos e 5 no total. Só daí pra mim ele já é uma anatomista. A gente fala muito das loucuras da maternidade aqui. Sim. Então pra mim ter 5 filhos já é maratonista. Eu acho que um grande ponto é você combinar tudo com a família. Né? Se a Combinar família com você, estiver cara, né? envolvida, é muito mais fácil de você fazer, porque são horas de treino. Então, assim, a gente tem um combinado lá em casa, por exemplo. Agora eu me inscrevi, eu tenho uma outra prova que eu vou fazer no final do ano, que é um Ironman na Patagônia. Então, por exemplo, minha esposa já sabe que, sei lá, a partir de agosto, começo de setembro, eu vou estar treinando para isso. Então, ela já sabe que, por exemplo, aos fins de semana, eu vou sair para treinar, vou chegar no sábado, sei lá, 2, 3 da tarde, porque eu vou passar quase o dia inteiro treinando. E durante a semana você vai encaixando também os treinos, né? Porque uma prova dessa, pro Ironman eu treinei mais, eu treinava, sei lá, 28, 30 horas por semana, mas para prova tipo Ironman, então você tem que treinar, sei lá, umas 20 horas por semana, mais ou menos. Então, só que o tempo, né? O maior tempo são aos finais de semana. Então, o que você tem que fazer é combinar com a família. Né? E estar disposto também, depois do treino, na hora que chegar em casa, a sair com a família, e fazer ter exatamente, a energia. se doar para a família. Eu tenho um segredo. Nenhum despenca assim, tipo, entendeu? Tem uns, Treinando, tem o uns trabalho que, despenca lá. tem uns que quase caem, mas a gente pega antes de chegar no chão. Dá uma equilibradinha, né? Você tem Mas eu tenho um segredo, por exemplo, que eu falo para minha esposa: vamos no cinema no sábado, porque aí no cinema você descansa lá. Entendeu, Não né? deixa de estar com ela. Não deixa de ser toda uma estratégia, tá vendo? Mas eu acho justo. Mas o segredo é você combinar com a família, né? Para você poder administrar o tempo e assim acordar, né? É igual você falou, se você acorda às 5 da manhã, você tem tempo para fazer todas as coisas sem problemas. Né? Aí que nós estamos bem. Mas vamos pular essa segredo? parte. Como que vira essa chave? Como é picar esse bichinho? Eu queria Não entender pode também. dar comida saudável. Porque eu conto que as te horas pra levou? tomar uma brejinha. Eu acho que o principal disso é a disciplina, né? Por exemplo, todo mundo aqui tem disciplina. Tem? Não, para alguma coisa tem. Todo mundo tem. tem. A disciplina, ela é treinável. Mas a gente não pratica. Não, para alguma coisa a gente sempre tem. A Só que disciplina- normalmente a gente faz para coisas obrigatórias. Então, mas a disciplina, ela é treinável. Todo mundo tem disciplina. Por exemplo, você pode não gostar de escovar o dente, mas você escova. Porque você acredita que se você não escovar o dente, você vai ter problema. Sim, Exato. vai ter carne. Então, assim, isso é disciplina. Então, por exemplo,
Se você, primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em alguma coisa. Então, eu acredito que para minha saúde, entendeu? Exercício físico e alimentação saudável é ótimo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as atividades-chave. Então, por exemplo, qual é a atividade-chave para eu não perder o dente? É escovar o dente todo dia. E o terceiro ponto, que aí é o mais difícil, é onde muita gente se perde, é a consistência. Então, você tem que fazer aquilo todo dia. Você tem que escovar o dente todos os dias. Você tem Mas que você tomar tá banho falando de um todos os hábito dias. que a gente já adquiriu. Agora Então, eu queria que mas você isso- ajudasse a gente com um hábito não adquirido, que é alimentação saudável e atividade física. Então. Como é que você fez esses combinados com você, por exemplo, para conseguir... Aí qual foi esse start, assim, de Então, falar, isso- eu quero isso? A Man falou pra gente que não foi sempre assim a sua vida. Não. Que você tinha outro ritmo de vida. Não é uma pessoa, tipo assim, que desde a adolescência pratica A atividade. vida da gente é feita de fases. Sim. Então, uma hora você está numa fase, outra hora você está em outra. Eu cheguei numa fase que eu resolvi que eu ia cuidar da minha saúde. E aí é o que eu falo, é uma coisa que você acredita. Então, a primeira coisa é acreditar que aquilo vai te fazer bem. A segunda coisa é identificar qual é a atividade-chave para você fazer aquilo. E a terceira é a consistência. E é na terceira que as pessoas acabam desistindo. Porque, por exemplo, você fala assim, beleza, eu vou fazer exercício físico, vou para academia hoje. E aí a gente volta de novo naquele negócio da gratificação imediata. Você vai hoje lá na academia, aí você volta em casa, você olha no espelho e fala, Ih, não tem o gominho aqui. não funcionou. Aí você vai amanhã, de novo, funcionou. não funcionou. Eu não sei te dizer quando, mas se você fizer atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos, e comer saudável, um dia você vai estar em forma, você vai estar com o seu corpo super bem. Só que as pessoas não têm, hoje em dia, mais essa espera. Elas querem tudo imediato, Sim. né? Então, isso vai criando... Faz 3 anos que eu tô combinando comigo que eu preciso virar essa chave para poder viver mais tempo. Porque eu cheguei no topo da montanha, agora eu vou começar a descer. Exato. Se a minha descida vai ser rolando ou vai ser caminhando devagar, é isso que eu tô tentando combinar com a minha cabeça. Mas já faz Eu uns anos. acredito que as pessoas elas não podem nunca reclamar de onde elas estão, porque elas se colocaram ali. Sim, é a escolha. Né? Mas sei lá, eu tô num casamento ruim e tal, mas foi uma escolha sua, ninguém te obrigou a casar, Sim. ninguém te obrigou a continuar casado. E não é que eu quero que a pessoa se separe, mas ela pode melhorar o casamento Sim. dela. Sim. Então, assim, as pessoas, elas estão exatamente nas posições que elas Onde se elas colocaram. querem. Mas você já Então, se viu se contaminando você alguém viu- com as suas escolhas? Tipo Se eu assim, já vi, tipo, olha, o fulano Tentando começou compensar. a praticar atividade física por Eu já se vi várias inspirar, pessoas. entendeu? Eu acho que o por seu exemplo, comportamento, lá no escritório, né? se minha amiga fosse assim, eu acho que eu já Sobrou pra mim. Vai Vai pro lado da Amanda, vai. Tô zoando. Os Mas eu acho que defeitos- os inspira. defeitos dos outros não aumentam a nossa qualidade. É verdade. Hoje a gente já tem lá, a maioria já corre, por exemplo. Eles, sei lá, um já está fazendo maratona, outros estão correndo 5 quilômetros, 10 provinhas de 10 quilômetros. E eu recebi, já faz algum tempo, uma mensagem de umas pessoas que trabalham lá, que ele falou assim, olha, eu tive vários chefes, eu trabalhei com várias pessoas que sempre me deram dicas, me inspiraram, mas nunca uma pessoa me inspirou tanto legal. pelo exemplo, sem falar nada. O exemplo. Meu marido fala muito isso, que não é 10% Então, assim, do que a gente fala, e você 5% que a gente nunca me faz. falou nada do que eu tinha que fazer, mas só te vendo, eu comecei a Exemplo, correr. Hoje está correndo 5 quilômetros, 10, já vai fazer meia maratona agora. Então, eu acho que assim, o exemplo arrasta. Arrasta. A sua família é contaminada por esse lado saudável, alimentação e... Não, Não? não. Meus filhos, às vezes, né, eles são pequenos ainda, Uhum. mas eu acho que assim, o que eu quero deixar para eles é isso, exemplo. é mostrar que assim, o esporte, ele traz muito isso. O esporte, ele te mostra que você tem que fazer coisas por você. Por você. Eu não posso ir lá e correr para eles, por exemplo. Exato. Então, esse exemplo que eu quero deixar para eles, não é o exemplo de fazer maratona ou de comer saudável, mas é o exemplo, né, de que se eles querem uma coisa, eles têm que ir lá buscar. As coisas não vão cair do céu e nem vir de graça.
ninguém vai poder fazer por você, né? Não aconteceu nada em específico. Porque às vezes as pessoas, fiquei doente. Aí eu Então, entendi que virou- depois que eu precisava fazer isso. O que virou a chave foi quando eu tinha mais ou menos hoje eu tô com 51, tinha acho que 41, uns 10 anos atrás. Eu fiz alguns exames e tal, e aí os meus exames estavam muito ruins. Por exemplo, estava com gordura no fígado. Eu nunca fui de beber muito, nem nada, mas assim, estava com gordura no fígado, estava com uma série de problemas, não é, nos resultados. E aí eu fui no médico, ele falou assim, não, a gente vai resolver, eu vou te dar um remédio e você vai começar a tomar o remédio. Falei, tá bom, mas eu tomo quanto? Um mês, né, 2? Ele falou, não, você vai tomar esse remédio para sempre. Daí eu falei, não, tomar esse remédio para sempre eu não vou. Ele falou, então, assim, você tem que mudar totalmente, vamos fazer um teste, em 2 meses você volta aqui, em 2 meses eu voltei lá e, por exemplo, meus exames tinham mudado totalmente ao contrário. Ele falou, não precisa tomar nada, agora tá tudo ótimo. Em 2 meses você mudou a alimentação e passou a fazer esporte. Isso. E você sempre foi magro, né, Paulo? Que eu lembro assim, nunca teve uma fase de... Pra você ver que isso não está relacionado exatamente só com a pessoa, Se né? você for lá no meu Instagram, você vai ver eu antes dos 40 e eu depois dos 50. Eu era bem mais gordo. Pra você ter uma ideia, hoje eu acho que peso 70 quilos, eu pesava 85. É bastante. Sim. 15 quilos é bastante. E isso, né, igual você Só que falou a da gente não vê, né? descida. Porque vai indo meio quilo, 1 quilo por ano, a gente Isso não que vai você falou da perceber. descida é exatamente isso, né? Como que eu quero estar lá no futuro, né? Como eu quero participar da vida dos meus filhos daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? Sim. Numa cadeira de roda, né? Numa cama, não. Eu quero participar ativamente. E isso tudo, aí você começa a acreditar no processo de escovar o dente que eu falei pra você. Isso já é comprovado, né? Não tem jeito. E aí, isso tudo somado, feito de forma consistente, vira um hábito. E aí vira uma disciplina. Vira uma necessidade mesmo? É verdade? Tipo assim, se eu não faço, o meu corpo, tipo, eu preciso. Vicia. Eu tenho que acreditar nisso. Não acho, eu acho que... Se eu não for, o seu corpo sente falta ou não? Então, o esporte, assim, os exercícios, ele libera várias substâncias, né, que são muito boas para o seu corpo. Obviamente que isso acaba fazendo falta se você não faz, mas não é uma coisa que se eu não for, eu vou morrer, não é bem triste, isso. não. Tem gente que fala isso, né? É que o seu dia é melhor, entendeu? Você acorda às 5 da manhã, faz exercícios, faz suas coisas, sai para trabalhar, o seu dia é outro. É que, na verdade, acho que você relaciona muito mais com o benefício do que com a falta daquilo. Não é que eu tô sentindo falta, eu penso no que me faz bem. Você já sabe que aquilo vai te fazer bem. Então... Mas eu posso te garantir que eu acordo, na maioria dos dias, você fala assim, você acorda todo dia a fim de fazer exercício? Não, a maioria eu não tô afim. E a disciplina é exatamente isso. Né? A disciplina é fazer o que você não gosta. As pessoas você só é livre. Fazer o que tem que fazer. Você só é livre quando você faz o que você não gosta. Não, eu sou livre, só faço o que eu gosto. Não, você não é livre. Você é escravo do conforto da sua mente, dos seus sabotadores. Ele acorda, por exemplo, amanhã, sei lá, eu tenho, 1 hora de corrida. Eu acordo e faço 1 hora de corrida. A pessoa que não tem disciplina, ela acorda e fala, ixi, acho que vai chover, a cama tá quente. Tá muito frio. Vou correr só meia hora. Não, deixa pra correr à tarde. Não, à noite. E aí, essa pessoa não é livre. O que eu costumo falar pra... Infelizmente, não falo com orgulho, viu, Paulo? Não falo com orgulho. Mas sou eu. Não, mas isso é um processo. Eu tentei um tempo com a Milena. A gente tinha trocas de ideias em comuns. E eu tentei. Mas não sou eu o foco daqui. Não é. Mas eu vou te dizer o que Ela eu já chegar. falou que ela não, que ela quer saber como é. Ela perguntou isso umas 10 vezes, porque ela tá achando que ele vai passar assim, ó, num papelzinho. negócio Olha, assim, só fazer isso. Hoje, mudaram a minha vida. O que eu falei pra ela é que assim, é muito difícil você começar. Eu vou te falar da corrida, tá? É muito difícil você começar a correr sozinha. Então, assim, lá no começo, eu tive muita ajuda da Fernanda, da Larissa. Então, assim, você correr com amigos te traz um certo conforto. Você não tá sozinha, né? Você tá ali, você bate um papo, você fica meio ofegante, mas você tá ali. Estão te ajudando, né? Mas assim, com o passar do tempo, aquilo te faz tão bem. Por exemplo, hoje, uma vez ou outra, a gente se encontra aos domingos para poder fazer uma corridinha. Hoje, você vai sozinha. Então, assim, o começo ele é mais difícil. Para tudo. Para qualquer esporte que você vai fazer. Então, assim, a corrida, o próprio beach tênis, que hoje é um dos meus queridinhos.
Se eu pudesse, eu ia todos os dias, mas a gente não tá podendo, porque senão corta o pescocinho o marido. Mas assim, né? E é caríssimo também, então assim, é dificultoso. Mas uma vez que você engata a quinta marcha, meu amor, você só vai. Você põe o seu fone, mas você vai indo. Uma tática que você pode fazer é colocar uma meta, né? Então, por exemplo, para começar, nunca coloca meta coloca meta bem simples. Essa semana eu vou andar 30 minutos 3 vezes. E aí você vai aos poucos passando. E aí coloca metas. Eu quero completar uma prova de 5 quilômetros. Porque aí você tem um objetivo, você tem um compromisso do que você vai fazer. Para fazer 5 quilômetros, eu tenho que começar a treinar isso, fazer isso toda semana. E aí, aos poucos, você vai evoluindo, dia após dia. Não é uma coisa que amanhã você vou acordar super afim de fazer exercício, não vou parar nunca mais. Isso vai acontecendo aos poucos. O hábito vai vindo aos poucos. Então, e aí aquilo que você falou da constância que é o que mais me dói. Porque tem hora que você tá num ritmo legal e aí eu ponho no ponto morto lá e falo, nossa, que confortável. E eu paro, entendeu? É isso. Eu sou a escrava. Você ter a meta acaba fazendo você não parar. Né? É uma boa dica, não só pra mim, porque tem muita gente que deve estar assistindo que não é como você e como a Thaís. Não, na verdade eu acho que a grande maioria ainda, mas eu acho que mudou muito de anos pra cá, o que anima bastante. Não sei se eu tô enganada, mas eu acho que tem cada vez mais esse público de geração saúde aumentando, eu vejo isso, o que é muito bacana, mas eu acho que uma coisa que você pode fazer que também te ajuda muito, né? Você coloca uma meta, sei lá, de correr 5 quilômetros. Só que no meio dessa meta você coloca micrometas e você comemora todas elas. Putz, hoje eu corri meu primeiro quilômetro, nunca tinha corrido 1 quilômetro. E isso vai te incentivando, entendeu? Agora eu vou correr 2. E aí você corre 2 quilômetros e assim vai indo. Né? E isso vai aos poucos criando. Exato. E alimentação, como foi cortar? Assim, eu sei que você deve ter feito aos poucos, mas como foi migrar? Porque uma coisa é você nunca ter comido carne, uma outra hora você falar, não vou comer mais. Isso, né? Eu penso na dificuldade social. Não, de tudo. Não, social não, porque a gente fala que é assim. Engorda, gente. Meu anjo, explica pra gente como faz essa mudança. Arroz e feijão tem em qualquer lugar. Exatamente. Ele falou isso. E aí eu acho que hoje tá muito melhor, né? Assim, o mercado tá muito mais... As pessoas têm uma visão de, por exemplo, eu adoto a dieta vegana. As pessoas têm uma visão muito conturbada, né? Principalmente dessa dieta, porque acham que é uma dieta cara. É cara se você vai comprar esses produtos industrializados que são veganos. Isso é caro mesmo. Mas se você comer arroz, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, legumes, isso é mais barato do que carne. Isso é verdade. Mas não é nessa questão, eu concordo com você, mas é justamente... Tipo, você não gostava de comida japonesa, por exemplo? Mas existe um restaurante japonês vegano, por exemplo. E como que é no lugar de salmão, por favor? Põem vegetais, eles põem tofu, tem uma série de coisas que substituem o peixe. E você, tipo... Fica legal com isso. Hoje ele fica, né, gente? Tipo assim, não é uma coisa que... Caramba, eu completei uma prova dessa, eu posso comer tudo que eu quiser agora. Manda coisa de Mac aqui pra mim. Tipo, não. Acho que o que me move é, voltando lá atrás, as coisas que eu acredito. Então, por exemplo, eu acredito que essa alimentação associada com o treino físico é o que me dá essa condição. Então, assim, eu não tenho... É meio... Você nunca sentiu vontade? Eu não tenho nenhum problema em cortar as coisas. Eu cortei tudo de uma vez mesmo. Eu não tenho nenhum problema. Ficar sem comer carne. Por exemplo, aos poucos. Ela foi na minha casa um tempo atrás, eu fiz churrasco para todo mundo. Ele faz churrasco para todo mundo. E eu não como carne. Não tenho nenhum problema. Porque aquilo para mim não faz nenhuma diferença. Né? Porque não te dá vontade. Nem beber álcool também, nenhuma. Porque o bem-estar que eu tenho e o estilo de vida que eu tenho me proporciona coisas muito melhores do que comer carne ou tomar álcool. Também é uma coisa automática. Quanto mais atividade física você pratica, menos coisas porcarias você tem a vontade de comer. Pra não estragar. Eu não sei, eu acho que as pessoas...
Porque eu escuto muito isso. Conforme as pessoas praticam mais atividade física, mais elas conseguem ter essa disciplina, inclusive com a dieta. Porque a atividade física ela vai te dando um bem-estar tão grande. E aí, associado com uma comida É isso que eu ia falar, acho que é relacionado com o benefício, saudável, na verdade. isso tudo é um conjunto, entendeu? Que te proporciona assim, coisas muito boas. E aí você não vai jogar fora. Que tinham que trancar minha casa sem nada no armário. Você já assistiu Mas isso é uma Largados? das coisas, isso é uma Largados das e Pelados? técnicas, não comprar as coisas que você não pode comer. Então, você já assistiu Largados e Pelados? Assisto Então, bastante. eu tinha vontade de ser jogada num programa desse, mas com conforto, entendeu? Mas sem comida, sem a Não gente... seria largado e pelado. E com roupa também. Largados e Mas esfoliados. alguém seria. trancasse na nossa casa e falasse assim, se vira aí, tem água, entendeu? Eu acho que no começo, quando você está migrando para esse tipo de alimentação, uma das coisas é não comprar as coisas. Porque assim, se tá lá no armário, certeza que você vai comer. Ele não toma refrigerante. Não, o refri não me faz tanta falta quanto a Não, Heineken. refrigerante, aí já faz muitos, não é de agora. Já faz muito muitos tempo. Não, anos. mas o refri não Por me faz exemplo, falta leite, quanto derivados de entendeu? leite, isso já faz mais de 15 anos. E os meus filhos, por exemplo, dificilmente eles tomam leite. Então, os meus o avós. seu veganismo começou antes mesmo de você praticar. Não, eu comia carne, né? Comia carne, Tá. frango, isso sim. A proteína você comia, mas o leite não. leite já tinha tirado há muito tempo. A leite. Os derivados do leite também não, só o leite no começo. Só o leite no começo. Aí depois aí eu tirei queijo, essas Isso. coisas. Menino que faz um negócio esticadinho assim, eita, Ai, uma tábua de frio. Mas existe queijo vegano. Maravilhoso. É gostoso, é? Eu não- É eu não gostoso, como. você não come? Não. Tá. Você não sente falta, mas senão você comeria, né? Hambúrguer vegano nada, você não come. Eu não como porque, assim, não é que tudo que seja vegano é saudável. Sim, Entendeu? Por Ah, exemplo, sim. você pode ser vegano tomando Coca-Cola e comendo batata frita. Tá. Verdade. Faz Né? sentido. faz Porque não sentido. vem de animal, nem a Coca, nem a batata Isso. frita, né? É. Verdade. Então, assim, esses hambúrgueres, coisas industrializadas, posso te garantir que 99% não são Não é boas. mais nada, Então, é. mesmo que seja Isso é vegano, não sei o quê, não tem outras coisas ali envolvidas que não vai te fazer bem. Então, eu não como esses hambúrgueres, essas coisas assim. Qual é o seu assim, tipo, uau, fui à forra hoje. Meti o pé na jaca. Qual que é o seu? A lentilha. Não, eu vou te falar, quando eu vou num restaurante árabe, tem hummus, e tem uma série de coisas que eu posso comer. Mas eu vejo que você não posta. A gente conversou muita coisa sobre isso, porque você não curte muito os mimimis, né? Tipo, muita gente falando na internet, assim. Quando você levanta uma bandeira, é aquilo, você não está É que, na impondo. verdade, eu acho chato as pessoas querem ficar convencendo as outras a fazer o que ela faz. Eu acho que cada um faz o que tá afim. Nossa, eu também acho. Né? Eu acho muito chato ficar falando, você tem que ser vegano, ninguém tem que ser nada, Ninguém- cada um ninguém tem que ser o que nada, quer ser. exatamente. Entendeu? Não é porque eu sou vegano, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Pelo contrário, eu acho que cada um tem que fazer o que tá afim, o que te convém, o que te faz feliz. Sim. Pra mim funciona e tá ótimo. Então, por isso que eu não posto tanta coisa Não, a falando Kátia, por sobre exemplo, isso, né? ama um McDonald's. Não vive Mas sem é legal que a é isso, esposa começa dele. na casa dele, ele não Imagina. força os filhos, né? Tem gente que, meus filhos não vão comer porque eu não como, meus filhos não vão não sei o quê porque eu não, né? E é ruim, Então tudo eu aquilo acho que que você impõe é ruim. Porque ele fez porque ele decidiu por Foi ele o momento mesmo. dele, né? Isso eu acho que Na é verdade, muito eu importante. escolhi mudar a alimentação para vegano por duas coisas. Uma, porque eu pesquisei sobre performance no esporte e ajuda mesmo. A gente tem vários atletas aí de elite, de ponta, que são veganos. E a outra coisa é uma parte um pouco mais espiritual, que eu acho que o sofrimento que o animal passa quando ele é abatido, ele passa pra gente quando a gente come a carne. Nossa senhora, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E passar o sofrimento dele. Passa. Eu já tinha parado pra pensar no fato do sofrimento dele. Cuidado de uma dela. Mas passar isso pra gente. Mas se Então, você- eu acredito Nossa. muito em coisas de energia, tá? Então, acho que isso foram as duas coisas que me fizeram mudar para alimentação vegetal. Nossa. Ó, a Anitta falou uma vez pra galera que ela tinha acabado de assistir um seriado, aquele Crown das vacas.
A indústria, não sei o quê. Tem no Netflix. Você é o que você come, chama esse... Você é o que você come, que tem uma vaca, assim, no fim? Ah, mas ela é mesmo. Não, o seriado chama Você é o que você come. Não, ela não quis dizer isso, não é mesmo, Milena? Não é linda? Maravilhosa. Você não come vaca? Amiga, a gente come, né? A gente come E de tudo. a gente come de tudo. E aí ela fala, assim, olha, no dia que vocês assistirem esse seriado, vocês nunca mais vão consumir carne. Eu não faço... O seriado, ele mostra, eles pegam, acho que são 20 gêmeos, e aí metade faz uma dieta vegana, outra metade faz uma dieta normal. Mas ali o ponto, né, eu assisti, o ponto ali não é tanto sobre o veganismo, é de onde vêm os produtos que você come. Esse é o maior problema. Então eles mostram de onde vem a carne que você come, de onde vem o peixe que você come, o tanto de problemas que tem dessa indústria, para chegar né, até, né, de alimentos. A minha secretária, ela é vegana, mas de família mesmo, ela nunca comeu. Então ela fala, quando eu falo pra ela, nossa, você não sente falta? Ela fala, não, eu não sei o sabor, então... Mas eu já conheci uma pessoa que era e ela fala que, na verdade, pega um bife e come ele sem temperar. É ruim. Você não vai querer comer mais. É. O que faz você querer é o que você adiciona, o condimento. Isso O sal, o sentido. tempero. Então ela Sim. falou isso pra mim. E essa pessoa, ela já foi consumidora de carne, hoje não mais. E ela falou isso pra mim. Que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam é isso, né? Como que você comia e não sente mais falta? Ela falou, porque se você for experimentar o produto em si, in natura, não é que nem a fruta que você descasca e come. Não, né? tem todo um... Pra mim, eu acho super legal. Tenho essa dificuldade por questão de falta de hábito, mas eu não sinto tanto a falta de carne. Eu acho que pra mim seria mais tranquilo. As demais coisas, sim, acho que derivado de leite pra mim seria mais eu acho que seria mais carne. difícil do que carne pra mim também. Derivado de leite, porra de queijo, acho que pra mim... Porque carne eu já não sou tão apaixonada. Churrasco pra mim passo bem, assim, sem Não, churrasquinho. Pra mim, só o vinagrete e o pão já me... Você pode fazer churrasco com várias coisas, né? Hoje em dia tem coisas muito boas. E é muito bom lindo também, eu gosto. Eu gosto vegano. Uma coisa que é bem engraçada é que as pessoas que vão no churrasco, quando eu faço as coisas, elas acabam comendo as coisas, né? Sim. Aí eu falo, mas você não come carne? Come sua carne. Pra colocar a berinjela na churrasqueira, Você começa a tortar, ai, lá vem churrasco vegano. Só que ela acaba. Não sobre, não Mas a carne não. Como um provolonezinho por cima Mas da aí já acabou. Mas fica muito bom. Mas para um vegetariano já funciona, já seria um começo, né? sim. Eu acho que já seria um começo. E a Márcia, ela, a coisa mais rara do mundo, ela trabalha pra mim há 15 anos, se eu vi ela doente 3 vezes, foi mãe. Ela tem Mas uma não tenho nada saúde- contra, porque tem muita gente que é a favor de comer proteína animal e fala que faz super bem. Não, a gente não tá aqui pra... Não é pra levantar uma bandeira. Eu me perdi na conclusão. Eles separaram os gêmeos e aí eles se alimentaram basicamente de proteína animal e o outro grupo não. O foco desse experimento, né, desse documentário, é mostrar mais a questão de onde vêm os produtos. Por exemplo, eles pegam uma bandeja de peixe. Mostra algum resultado em exames? Em Mostra. coisas? Mostra. Mostra, é acompanhamento, muito pouco a diferença. Quase nenhuma diferença. Não chega. Eu achei que Mas eles mostrasse mostram, diferença. eu acho que o principal tema é isso. Eles pegam, por exemplo, uma bandeja de peixe lá que o cara acabou de comprar, de frango, acho que foi, o cara acabou de comprar no supermercado, chega lá no... Eles começam, põem uma luz lá e aí vê que tem um monte de bactéria, um monte de problemas, não sei o que, não sei o que. Então, assim, o problema ali que eu acho que eles querem focar é de onde vem Até que a chegar na indústria, sua mesa, né? A indústria da alimentícia, a indústria animal é muito forte, né? Eu já vi aquela, não sei se você conhece, aquela Maíra Card. Sim. Ela mostra que esses saquinhos de frango que vende congelado, colocou um negócio de ozônio lá, saiu umas espuma de dentro dele. No dia eu pensei, não vou comprar mais. Aí passou. Mas é tão prático que você acaba se perdendo, entendeu? Do que você vai comprar um frango sei lá, eu nem sei da onde. Que vai durar um frango por tantos tem que ter dias. controvérsia. O próprio leite, né? Olha a validade do leite. É uma coisa Tudo errado, né? Tudo errado realmente. Eu não posso falar desse tema porque não faz parte da minha, Eu acho que não, da minha profissão. Não existe certo e errado. Existe porque o
Você aguenta a pergunta ainda? Claro. Podemos falar de amor? Podemos. Vamos mudar isso aí. 3 casamentos, como que você vive com ex-mulheres na sua vida? Faz Iron Man. Faz Iron Man. Eu Por acho isso que que o eu Iron faço Man realmente. Como que você lida com A toda essa resiliência. Porque assim, pelo que eu entendi, você tem filhos também dos outros Sim. casamentos. São 2 Tem um filhos do pacote. primeiro, 1 do segundo e 2 do terceiro. Então elas vêm no pacote, não tem Costumo como... dizer que minha vida é igual uma série do Netflix. Tem a temporada 1, 2 e tô na 3. Ele tá na temporada 3. Entendi. O brasileiro não desiste nunca. É isso. É a Tipo ele. resiliência, é a resiliência. Mas é tranquilo tudo isso pra administrar na sua vida? Hoje em dia é mais, né? Eu já tô com a minha esposa já há 15 anos, então já é bastante tempo. Ele Hoje em dia é começa cedo. mais. Você começa cedo, é isso, né, Paulo? Você tem Exato. tempo pra Mas ajudar. nem Errar e sempre acertar, foi, nem sempre foi tão fácil. Obviamente que assim, separação é um trauma, tanto para quem quer separar quanto para quem não quer. E aí você tem que administrar, né? E principalmente quando tem filho, né? Não existe ex-pai nem ex-mãe, né? Você tem que continuar sendo pai, tem que continuar sendo mãe. Imagino eu. Você tem que administrar a criação ainda daquele ser em comum, né? Agora, pelo jeito, estão criados. Se você tá 15 anos com a... Com a cara. com o último casamento, amém, Senhor, e que assim seja. Eu costumo dizer para minha esposa que o importante é ser a última, não a primeira. Verdade. Porque se você Faz for a última, sentido. É porque Que eu seja sempre a última, Fernando. Pra você também, Zunta. Fique esperto. Não, isso tem que agradecer. Realmente Que ele é o faz sentido. Faz sentido. obviamente tive problemas como todo mundo tem, né? Separação nunca é fácil, né? É sempre, como eu falei, sempre um trauma só que eu acredito que você tem que buscar o que te faz feliz, né? Então, não adianta você estar num relacionamento infeliz e, sei lá, e ter um monte de coisa por fora então eu prefiro o quê? Buscar realmente Estar bem, né? estar bem. Então, se aquilo não está te fazendo bem, mas seus casamentos não deram certo? Eles deram. Naquele tempo que durou, eles deram certo. Tanto que eu tive filhos, então aí... E só que você tem que buscar, a sua vida é o que você está vivendo agora. Né? Não dá para você viver o futuro, nem voltar e viver o passado. Então você tem que buscar... Você está onde exatamente você precisa estar. Se ali não era o momento Onde de estar... você se colocou. Você... E aí você procura... Não estou comparando com um emprego, mas, por exemplo, se você está num emprego, eu não gosto desse emprego, então procura outro. Né? Então muda, sei lá, faz outra coisa. Né? Porque se você tem sempre as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você quer alguma coisa diferente, você tem que ter uma atitude diferente. Legal. E eu falei bastante com elas essa semana, eu sempre te admirei muito por isso, porque o Paulo, ele tem isso. Eu nunca vi, por mais que a gente tenha ficado, assim, a gente não tenha tanto contato, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. Então, se você falar, nossa, mas o casamento não deu certo, mas já teve um emprego... Não, mas ele sempre se propõe a fazer e chegar no topo do melhor dele. Então, isso é uma característica dele que eu admiro muito. E eu acho isso te deixa um ser muito livre. Você falou sobre isso. Você é livre porque você faz aquilo que é melhor para você. Óbvio que nunca passando por ninguém, né, mal para alguém. Mas você sempre tem essa capacidade de buscar o seu melhor. Eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer o melhor, né? Não dá para você fazer mais ou menos, né? Se você, não importa qual é o cargo que você tenha, ou qual é a posição, o que for. Você tem que fazer o melhor que você pode naquela condição que você tem. Será que a gente faz o melhor que a gente pode na condição que a gente tem hoje? Exatamente. A gente tem uma condição super boa. Todo mundo tem saúde, todo mundo tem família, ninguém está na rua. Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com tudo que a gente tem hoje? Então, são coisas que às vezes eu penso e isso me move a sempre fazer o melhor. Se você se propôs, por exemplo, vocês aqui se proporam a fazer um podcast, tem que fazer o melhor que puder na condição que vocês têm hoje, até ter uma condição melhor. Então, eu acho que esse é o princípio.
O Paulo, Eu queria fazer uma pergunta, mas será que ele vai ficar chateado? Não. Não é Eu já aquela lá. perguntei tudo de Não, que você já perguntou. acho. Gente, eu falei com você. Pode perguntar o que você quiser. É a minha primeira pergunta pra Acabou ele. o tempo da pergunta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma curiosidade, tá? Uma vez eu vi a Xuxa dando uma entrevista falando, né? Que ela, isso aqui, não, ok, perfeito. E ela falou que o cocô não é fedido. É fedido, mais que o de uma pessoa que come tudo. É verdade, Diz que gente. o que fede cocô é a carne. É. Não Então, é? seu cocô é feito. Seu cocô não é fedido? Pra mim nunca foi, né? Boa! Isso aí, gente. É sério mesmo? Sério. É normal. Tá. Claro que a gente vai Diz que o que fede o cocô é a carne vermelha. Ih, menina. Eu também acho. Ih, Tem a menina, a ver. gente vai ter que estar assistindo esse negócio do Netflix aí. Total. Vamos assistir. Meu Deus. Vamos. Ela falou que ela ia fazer pergunta. Gente, mas vocês nunca repararam que dependendo da alimentação, Muda. Olha, gente, era só uma pergunta, a gente não precisa estender muito o tema. Tudo bem, qualquer coisa a gente pergunta outras coisas do celular, pessoal. Tá tudo para de certo. gravar. Eu estou extremamente agradecida pela sua presença. Eu vou começar a fazer o encerramento para passar a palavra para quem quiser, antes dele poder falar. Foi um dia assim, muito rico. Eu estou muito agradecida ao Paulo por ceder esse tempo pra gente. Ocupado como com tanto filho, com trabalho, com um monte de treino. Eu estou extremamente feliz pelo dia de hoje. Obrigada para você que acompanhou até aqui. Eu peço que você siga a gente, ajude nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigada por nos acompanhar. E agora eu vou passar a palavra. Deixa também as suas redes, porque eu acho que depois de tudo que a gente falou, vai ter gente que vai assistir, que vai querer encontrar você para te seguir, E pra correr com você também. Eu acho. Eu queria agradecer o espaço de vocês, né? Não é nenhum, para mim é uma, assim, eu adoro falar sobre esporte, adoro falar sobre as coisas que eu faço, sobre alimentação. Eu acho que quanto mais pessoas puderem viver uma vida melhor, praticando esporte, tendo uma alimentação saudável, né, seria incrível. E para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é pvizaco, V-I-Z-A-C-O, tri. Você vai escrever aí? Vou. E se alguém tiver alguma dúvida, eu sou super aberto aí a passar informações, dicas. O seu TikTok é super divertido. Ai, é verdade. É muito Ele ama uma dublagem, pessoal. Ele é cantor também. Vocês que não sabem disso? Não, ele é cantante. O Paulo, Mas uma curiosidade sobre ele já gravou um CD, um super estúdio na época, Mesmo que gravou o Zezé de Camargo. Camargo no CD. Meu, como chama? Como eu Lucas, falei, entra aí. como eu falei para vocês, a vida é feita de fase. Essa fase de cantor já foi. Não, calma. Qual é o tema? Qual é o primeiro? Ou que seja, tem não. como fazer? Ah, sempre tem coisas. Não, pra o Iron fazer, Man, né? não, dá um exemplinho. Do quê? De metas, de check que você tá... que não foi ainda. De esporte, você tá falando? Não, de tudo, vida. De vida. A minha meta de vida, você sabe que existe uma categoria que é chamada de super idosos, que são idosos que fazem maratonas, Ironman com 70, 80 anos. Por Nossa, exemplo, essa é que uma demais. meta de vida. Vou te falar, tem um senhorzinho de 82 anos Olha aí. que corre aqui no Serete, onde a gente corre. Gente, a coisa mais... Inho E o deve que ele ser é você simpático. perto dele, desculpa. Com 82 anos, o cara correndo, o Inho é a senhorzinha. mas você sabia que esse meu amigo que fez o XR, ele falou que a primeira vez que ele fez, Senhorzinho. ele tava a ponto de desistir. Sim. E aí ele viu um senhorzinho. Olha lá. Aí ele falou, não, eu não posso desistir. Foi um incentivo pra ele continuar, entendeu? Então, tudo tem Essa é um uma das porquê, né? metas. Outra é, por exemplo, que meus filhos fazerem uma prova junto comigo, também é uma das metas. Legal. Então, assim, Legal. várias Nossa, coisas. deve ser muito emocionante. Porque a vida é isso, né? Completou uma meta, você vai criar outra, porque senão você morreu, né? Acho que faz parte, né? Dilma. Ai, que Vai ter que cortar piadinha, essa parte. essa parte ela vai cortar. Gente, foi uma delícia estar aqui com vocês mais uma vez. Paulo, super obrigada, de Não, verdade, eu pelo agradeço. tempo, pela disposição. Obrigada. Desculpa alguma coisinha, alguma perguntinha que ficou um negocinho Não, foi assim. super legal. Tá, desculpa, meu, a gente percebeu que você é bem sério. Tá? Foi uma delícia, vocês gostaram? Muito. Ainda bem, vai dizer que não vai levar um tapinha na Foi orelha. melhor com ele do que quando eu tô com vocês. Ah,